Prezados seminaristas, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso programa de curso baseado nesta disciplina, liderança, que fala sobre transformando seguidores em líderes. Este capítulo é o capítulo último da nossa apostila, entretanto, podemos afirmar que é o capítulo mais extenso, devido a muitos assuntos a ele pertinentes. Oremos. Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante da nossa disciplina deste curso que fazemos para melhor te servir, Senhor, na tua igreja, na tua causa, na tua obra. Agradecemos, portanto, esta oportunidade, te pedindo mais uma vez que ilumines, Senhor, a nossa mente, para que possamos perceber a importância deste assunto para o nosso ministério. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 18, nós informamos aos irmãos sobre alguns itens deste capítulo que fala transformando seguidores em líderes. O primeiro tópico deste assunto, que é uma nova mentalidade. Falamos do outro tópico, que é a mortificação, e falamos também sobre a compaixão. Agora nós vamos entrar nesse novo tópico, o líder e as finanças. Como é que o líder deve se relacionar, principalmente no que tange a sua função na igreja, como líder, como pastor, como líder de algum grupo. Normalmente, os grupos na igreja, dependendo da dimensão da igreja, estes grupos são formados por uma diretoria, e esta diretoria normalmente é composta do líder, do secretário e do tesoureiro, como se fosse uma organização maior. Embora muitos grupos, dependendo da igreja, quando é uma igreja menor, ela não precisa desses elementos de uma diretoria. Mas aí, algumas igrejas, como tive a oportunidade de frequentar, de participar, igrejas que todos os grupos concentram todas as contribuições na tesouraria da igreja. Então não precisa de ter, por exemplo, um tesoureiro em cada grupo, mas dependendo da igreja, quando a igreja é muito grande, aí é necessário que se faça, porque esse tesoureiro fica responsável pela arrecadação de fundos para a continuidade da obra. E normalmente é como se fosse grupos independentes dentro da igreja, o que eu não acho razoável. Eu, particularmente, entendo como administração eclesiástica que toda contribuição advinda de campanhas ou mesmo advinda de membros voluntários que contribuem devem concentrar toda esta contribuição na tesouraria da igreja. E isto acontece desde o princípio. No Antigo Testamento, nós vemos a concentração de todos os recursos para a administração do trabalho, os sacerdotes responsáveis pela arrecadação. Existia inclusive a Arca do Tesouro, ou a Casa do Tesouro, que era responsável por arrecadar e armazenar todos os recursos para que pudessem, a partir daí, serem administrados pelos tesoureiros ou por aqueles responsáveis pela economia do trabalho. A igreja cristã, ela procede a partir do conhecimento antecipado das finanças, da economia, do trabalhar, da obra de Deus e as suas carências.
as suas necessidades, a igreja cristã começa de uma forma um pouco diferente. Todos os recursos eram concentrados nas mãos dos apóstolos, que eram responsáveis por distribuir esses recursos equitativamente. Aí lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê como é que os apóstolos faziam isto, de forma que os cristãos dessa época, eles traziam tudo para que fosse administrado pelos apóstolos, e de forma que a Bíblia diz que entre eles não havia necessitado algum, porque todas as arrecadações eram direcionadas para os apóstolos e os apóstolos distribuíam equitativamente ou igualmente toda essa arrecadação. Então, no setor de liderança, nós aprendemos alguns assuntos sobre esta questão. A nossa apostila apresenta um resumo muito prático aqui, quando fala sobre este quarto tópico. Ele diz aqui, Jesus ensinou uma nova maneira de pensar sobre o dinheiro. E ele ensina-nos uma nova maneira de pensar sobre estes recursos, em particular sobre o dinheiro. Continuando, ele diz, não devemos concluir que ele não se interessou por dinheiro, mas sua maneira de tratar as posses e recursos financeiros não tem muitos adeptos hoje. Isto é, o tipo de administração que Jesus imprime no seu ministério não é uma administração de recursos ou o pensar sobre estes recursos, principalmente sobre as finanças, que tenha algum valor para a administração comum ou para o pensamento de alguns líderes que hoje lidam diretamente com o dinheiro e com os recursos. Como nós vimos, o autor do nosso livro-texto, ele diz que nós não devemos concluir que Jesus não se interessou pelo dinheiro, não é isto, mas a sua maneira de tratar essas posses ou esses recursos. Paulo descreveu Jesus como aquele que viveu na graça de Deus. Nós vamos observar que o próprio apóstolo Paulo, como imitador de Jesus, ele apresenta no capítulo 9 de sua primeira carta aos Coríntios um relato, um breve relato, inclusive, sobre os direitos que ele teria, ou que ele tinha como apóstolo, mas ele também apresentava a sua reivindicação de que, embora ele tivesse esse direito ao dinheiro, à ajuda financeira da igreja para poder desenvolver os seus trabalhos, ele mostra que verdadeiramente o líder, no caso, ou o pastor, ele deve ter algum direito sobre esses recursos. Quando ele diz no versículo 7 do capítulo 9, a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, quem é que trabalha à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aí ele mostra outras situações reivindicando esse direito para com o seu apostolado e fazendo esta menção, ele está apresentando que o líder, ele tem direito sim a se beneficiar, e aí digo se beneficiar, entre aspas, se beneficiar
do seu trabalho, né? Do seu trabalho. Por isso, os recursos. Quando a gente lê lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que é muito conhecido, que trata sobre os dízimos e ofertas no Antigo Testamento, particularmente, ele diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Então nós verificamos aí que a obra, desde o Antigo Testamento, tinha essa necessidade de recursos. E esses recursos advinham de membros da comunidade judaica no que diz respeito à entrega dos dízimos e das ofertas que eram trazidas à casa do tesouro. O propósito de Deus é que a sua obra ela seja uma obra estruturada e que seja mantida por todos aqueles que compõem a comunidade. No passado, a comunidade judaica, e agora, no presente, a comunidade cristã, que no caso nós chamamos de igreja. A igreja de Cristo, aqui na terra, ela carece desses recursos. E o líder, aquele que trabalha nessa obra, e aí eu falo normalmente dedicação exclusiva, ele tem direitos de serem mantidos ou de ser mantido por essa obra. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios que lemos, ele diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso, versículo 8, digo isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? A lei escrita, a palavra, que diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, meus seminaristas, nós devemos, como líderes, abrir a nossa mente. Nós sabemos que a igreja hoje, ela sofre muito restrições de contribuição, até de crentes da própria igreja, membros da própria igreja. Enquanto pessoas de fora, pessoas que não pertencem à comunidade, muitas das vezes ajudam a igreja, aqueles da igreja acham que não precisa contribuir. Só que devemos ensiná-los de que é bíblico o contribuir, de que é bíblico tratar das posses, recursos que sejam por Deus permitido no que diz respeito a receber de fontes das quais tenham acesso. Parte desses recursos
doados para que a obra de Deus, para que o trabalho de Deus não sofra impedimentos, solução de continuidade por falta de recursos. Mas aí entra o líder. O líder, ele deve ser consciente de sua responsabilidade de administrar com lisura, ou seja, administrar honestamente esses recursos. E aí, Jesus nos ensina esta maneira de administrar as finanças para que o líder não fique sendo olhado como muitos são olhados pela sua maneira incorreta, pela sua maneira não condizente com as Escrituras de administrar o que lhe é dado para a obra, para a igreja, para o desenvolvimento do trabalho. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele faz um relato, ele reivindica o direito de usufruir, mas ao mesmo tempo ele faz isso com muito cuidado para que ele não venha, de certa forma, a causar algum impedimento à sua pregação. Quando aqui no versículo 12, na parte B, diz: mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Veja bem, ele tinha direitos, mas ele não usava este direito. Por que ele não usava este direito? Nós vemos em outro texto, quando Paulo diz que ele trabalhava. E ele diz assim, olha, trabalhando dia e noite para não ser pesado aos irmãos. Então, Paulo, ele tinha um conceito cristão de sua relação com as finanças. Quando nós vemos aqui no nosso livro-texto que Jesus, sendo rico, mas por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos, ele está mostrando que em todas as suas palavras e em todas as suas ações, Jesus ensinava a generosidade de dar, a generosidade e a postura adotada por Jesus, que embora fosse rico, ele se fez humilde, ele se fez pobre, para que com isso nós nos enriquecêssemos. E mais adiante, as suas palavras e as suas ações confirmavam. E em Lucas capítulo 20, versículo 35, Jesus diz que é melhor dar do que receber. Quando ele diz, mais bem-aventurado é dar que receber. Então vejam bem, essa ideia de relação com posses e finanças de Jesus é uma relação que hoje não é colocada em prática por muitos. Isto daí dá ideia de generosidade. Com relação à maneira de tratar as posses e recursos, Jesus estava ensinando que o líder, no caso o pastor, ou aquele que lidera na igreja, ele deve viver na graça de Deus. Viver na graça de Deus é saber receber, mas antes de tudo é saber dar. E viver na graça de Deus é também dar não somente posses, riquezas, dinheiro, mas também dar amor. Demonstrar generosidade com alegria. Mostrar alegria em compartilhar. O nosso escritor, ele mostra um texto aqui em Lucas,
no capítulo 16, 9, muito interessante, com relação à generosidade ou ao investimento desses recursos, baseando-se nos ensinos dele. Ele diz, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltem, esses amigos recebam nos tabernáculos eternos. Isso significa que a alegria futura, né, de um líder será maior se ele compartilhar com os necessitados. Quer dizer, ele compartilhando com os necessitados. Esse texto é um texto pouco compreendido por muitos. Quando ele diz assim, fazei das riquezas de origem iníqua amigos. Fazer amigos com as riquezas de origem iníqua, ou seja, das riquezas materiais, das riquezas terrenas, nós fazermos amigos. Fazermos amigos, isto é, saber cooperar, saber doar, saber ajudar as pessoas com essas riquezas, porque ele diz assim, olha, porque quando aquelas riquezas vos faltem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quer dizer, a bondade, a generosidade que você praticou aqui na terra, com essas riquezas efêmeras, com essas riquezas passageiras, elas têm um grande valor. A fé sem obras é morta. Portanto, devemos assumir esse ensino, que inclusive São Tiago, ele fala sobre as obras, e ele diz que a fé, ela só tem valor mediante as obras. Mediante as obras. Por quê? As boas obras, que normalmente são baseadas nos recursos que temos, no que concerne a dar, a cooperar com os outros, elas se baseiam na fé. Não é que a fé não venha a mostrar como administrar essas obras, não. Mas se você tem fé, automaticamente você tem obras, porque a fé leva você a produzir obras. E a produção de obras, normalmente, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional às suas posses, né? Aquilo que você tem. Então, essa alegria que o texto nos mostra, futura, ela é baseada nas obras. Veja bem que quando se trata daqueles que passam para a eternidade, daqueles que morrem, lá o livro do Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Então essas obras, elas estão sendo observadas, elas estão sendo compiladas no livro, que é o livro das obras, para que no juízo, no caso dos ímpios, e no julgamento da igreja, no caso dos crentes, essas obras sejam patentes diante de Deus, e através desse registro, dessas obras, que não passam em branco diante de Deus, elas sirvam para a recepção por parte daquele que já se foi, ou daquele que irá, do seu galardão diante de Deus. Então, este conceito de finanças, de posses, é um conceito muito importante para nós, líderes na igreja. Então, nesse tópico, nós ensinamos a maneira de tratar as posses e as finanças conforme o próprio Senhor Jesus nos dá as diretrizes na sua palavra. Ensinamos também a viver na graça de Deus, baseado naquilo que você doa, ou seja, no nosso caso, os dízimos e ofertas.
Existem pessoas que discutem, como falamos, o dízimos e ofertas, porque não entendem claramente qual o propósito desses dízimos e ofertas, principalmente no que diz respeito ao dízimo divino, ao dízimo bíblico. É um reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que nos dá, é Ele que nos proporciona. É por meio dele que todas as coisas acontecem de bom com aquele que é fiel, com aquele que cumpre a sua palavra. Então vejamos, as pessoas que discutem acerca de dar ou não dar dízimos e ofertas na igreja, normalmente elas não são ensinadas sobre a importância desta parte da vida cristã, que é o ser generoso, inclusive para com a obra de Deus. Se você for levar em consideração as igrejas mais prósperas, são aquelas igrejas em que os seus membros são devidamente ensinados com relação a essa contribuição. E a igreja observa, no caso do líder ou dos líderes, quando nas nossas igrejas nós dizemos, irmãos, agora como parte integrante do nosso culto, nós vamos proceder o ofertório. Os membros da igreja que não estão no púlpito, eles passam a observar aqueles que lá estão, qual o comportamento deles com relação, neste momento, da oferta, qual o comportamento. É preciso que nós, como líderes, observemos isto, que a igreja está observando. Se você, como dirigente, como líder, você é o primeiro a ofertar ou é o primeiro a proceder com relação à entrega dos dízimos. Hoje, muitas igrejas, elas são muito rigorosas no que diz respeito à arrecadação de dízimos, inclusive anotam em livros, né? No nosso caso, existe um costume de ter o envelope de dízimos, dízimos nominais, mas em outras igrejas não se procedem assim, né? Não se procedem assim. Então, quando diz isso, está na hora do ofertório, arrecadação de dízimos e ofertas, as pessoas depositam aquilo que trouxeram, que seja dízimos ou ofertas, no gasofilácio ou na sacolinha. Discutir dízimos e ofertas é uma qualidade que não deve ser inerente ao líder. Por quê? Porque não é discutível, não é discutível. Quando o texto que falamos sobre Malaquias 3,10, que diz trazei os dízimos, isto aí é imperativo. O verbo trazer está no imperativo, portanto é trazei. É como uma ordenança. Sendo uma ordenança, é indiscutível, não se discute. Dízimos e ofertas não se discute. Se entrega o dízimo e aquilo que foi proposto no coração. Tem pessoas que propõem no coração a oferta. Isso aí é oferta. O dízimo não se propõe, o dízimo é estabelecido. Então, este assunto é um assunto que deve ser levado em consideração pelo crente e particularmente pelo líder. Existem muitos líderes que nem estão aí para contribuição. E quando o pastor ou líder maior, ele motiva, ele incentiva, como é que fica o coração dessas pessoas? Como é que fica o pensamento dessas pessoas se não estão cumprindo o que está determinado, não pelo líder, mas pela palavra de Deus? Então, sejamos conscientes disso para que possamos ensinar, como líderes que somos, ensinar a outrem acerca dos dízimos e das ofertas. Falamos isto com relação à igreja, como o líder deve se comportar com os recursos, tratar as finanças. Por quê? Porque a igreja, como uma organização cristã, ela não deve ser indiferente, né, às necessidades dos pobres e famintos.
Por quê? Jesus diz em João capítulo 12, versículo 8, que os pobres sempre tereis convosco. Ele estava se referindo a que nós devemos nos preocupar com ele, no caso com Jesus, e atender aos pobres. Esta era uma das qualidades, uma das virtudes importantes da igreja primitiva. Os crentes, como falamos, eles depositavam suas riquezas, suas posses. A Bíblia diz até aqueles que vendiam suas propriedades traziam valor para os apóstolos. E os apóstolos dividiam esses valores, essas posses equitativamente. Então, nenhuma organização cristã deve ser indiferente às necessidades dos pobres e famintos, porque Jesus, os pobres sempre tereis convosco. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, já na lei, Deus fala que os pobres sempre existirão na terra. Sempre existirão pessoas desafortunadas. E aí, nós que temos alguma posse, que conseguimos alguma posse, devemos ajudar aqueles que não têm. Vejam só, a liderança baseada no conceito de Cristo, é essa aí. Aí eu pergunto, essa liderança comum que nós estudamos aí nos livros, nos cursos, elas direcionam-nos para esse pensamento? Não. Nós precisamos, como líderes cristãos, seguir a Jesus, os seus ensinos, a sua maneira de ser, e seguir sem complicações. O Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho é a coisa mais simples que Deus deixou para o homem. Por que a coisa mais simples? Porque o homem, por natureza, ele já é complicado. Por natureza, ele é complicado. Então, Deus não ia complicar mais o homem. Pelo contrário, a palavra de Deus apresenta o Evangelho como algo simples. No que tange a salvação, quem crê e for batizado será salvo. Só isso. Quem crê e for batizado será salvo. Os outros ditames da palavra de Deus para os crentes ou para aqueles que dirigem, que estão em cargos de liderança, eles devem observar a palavra de Deus, que é muito simples. Lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, Jesus tem um encontro com um homem que, segundo a palavra, um homem rico, um homem que tinha muitas posses, e ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dizer para ele o que é que ele tem que fazer, que ele deveria observar os mandamentos, que ele deveria guardar a lei. E aí Jesus descreve alguns dos mandamentos e ele diz: mas eu observo isso desde a minha mocidade. Quer dizer, mesmo ele guardando a lei, ele não tinha certeza da sua vida eterna, porque na verdade a lei não dá esta certeza de vida eterna. E ele cumpria, mas ele sentia a sede, né, de ter a certeza da sua vida eterna, da sua salvação. E Jesus assim: então você vai, você vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Aí o homem sai de mansinho, triste. Ele ficou muito triste porque ele era muito rico, ele tinha muitas posses. E aí a maior dificuldade dele agora era se desfazer daquilo em prol de uma causa tão nobre, que era dar aos pobres. Verdadeiramente, Jesus estava ensinando uma nova maneira de pensar com relação aos necessitados e à distribuição dos nossos recursos, das nossas finanças, com aqueles que também precisam. Este ensino de Jesus não quer dizer que você vai ficar pobre, agora você vai virar pobre, não. Mas é para que você distribua dos seus bens com aqueles mais necessitados. Isto é, seguir Jesus
sem complicações. Isso é imitar a Jesus na palavra de Paulo, que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E também esta lição tem como finalidade nos ajudar a entender o cuidado que, como líderes, devemos ter no que diz respeito ao emprego dos recursos na igreja. Observem que as pessoas muitas vezes se omitem de contribuir com a igreja, porque não vê na igreja nada que seja atrativo para aquela contribuição. Muitos que recebem a contribuição não são verdadeiramente honestos. E isso faz com que a igreja, de uma forma geral, sofra impedimentos administrativos por falta de recursos, por falta de finanças. Então, devemos ter o cuidado com tudo aquilo que é da igreja, que é para a igreja, que é destinado à igreja. Como líderes, devemos nos apresentar de forma mais honesta possível, mais transparente. O povo na igreja hoje quer ver transparência, as suas ofertas, os seus dízimos sendo empregados naquilo que verdadeiramente deve ser o alvo da nossa generosidade ou do trabalho que deve ser empreendido pela igreja. Nós falamos que nenhuma organização cristã, nenhuma igreja, deve ser indiferente às necessidades dos pobres e famintos. Será que as igrejas estão cumprindo o seu papel com relação a isto? Nós temos, por exemplo, igrejas que vivem de campanhas. É campanha disso, campanha daquilo, até para se comprar alguma coisa é preciso fazer campanha. Nós, como líderes, devemos nos abster de empreender campanhas na igreja, principalmente nas nossas igrejas, que são igrejas pobres de recursos, e os recursos que entram são destinados à manutenção, porque precisamos ter manutenção da igreja, do templo, dos ministros que labutam diariamente com respeito ao trabalho, à obra, aquilo que Paulo estava sempre falando com respeito àqueles que não faziam, mas que recebiam. E ele que fazia, alguns colocavam em xeque a sua necessidade ou o seu direito de receber. Então, o cuidado com o emprego dos recursos na igreja é fundamental. Nós temos um exemplo, Jesus escolheu 12 discípulos, né? E um deles ele colocou sobre as finanças. Será que Jesus não sabia o interesse, o coração de Judas? Mas ele não fazia distinção. E aí Judas assume o papel de diretor de finanças do grupo apostólico. E vejam o que é que o capítulo 12, versículo 6 de João nos apresenta sobre Judas. O capítulo 12 de João, versículo 6, diz acerca de Judas o seguinte, olha só. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Isso aqui é Judas. Veja bem, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Ali há um estudo teológico, simbólico sobre aquilo. Aí diz assim, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço,
ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha a ideia de Judas. O caso dele era dinheiro. E ele, com um sofisma, ou uma meia-verdade, falando uma meia-verdade, ele diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com o dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa. Era ele que carregava, era ele que levava as contribuições que eram depositadas na bolsa. E o texto ainda diz, ele tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, o cuidado com os recursos da igreja é fundamental. Imaginem os irmãos, aquela viúva pobre, aquele irmão trabalhador, aquele irmão que não é especializado, que ganha o seu salário suado e traz o seu dízimo e traz a sua oferta, porque é fiel no cumprimento do que as Escrituras tratam e depositam na igreja o seu dízimo, a sua oferta. E esse dízimo e essa oferta, que tanto ajuda na manutenção da igreja, é desviado para outra função, ou são desviados para outra função. Isso pesa diante de Deus. E aquele que é responsável pela administração desse dízimo, dessa oferta da viúva, do pobre trabalhador, vai responder diante de Deus. Por isso que Jesus começa a ensinar o cuidado que deve ter, a generosidade, o cuidado, a transparência, porque isso demonstra um outro aspecto da nossa lição, que é a permanência em Cristo. Isso diz de estar em Cristo, que é quando a pessoa permanece verdadeiramente em Cristo, assume, absorve esse conhecimento e pratica, porque não é só conhecer, é praticar, para dar frutos. Por que para dar frutos? E aqui o escritor do nosso livro-texto, ele nos dá nesse quinto tópico, que é a permanência em Cristo, mostrando que quando se cumpre todos esses cuidados, aí é como se a pessoa verdadeiramente seguisse os ensinos de Cristo, permanecer em Cristo para dar fruto. Por quê? Porque Cristo é a videira verdadeira. Está em João capítulo 15 e versículo 1. Porque quando ele faz essa comparação, dizendo que os discípulos precisavam aprender de Jesus, que era a necessidade de permanecerem em Cristo para poderem dar fruto. Cristo é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, só se pode dar fruto quando está ligado a ele. Somente os galhos corretamente ligados a ele são frutíferos. Nenhum galho pode dar fruto de si mesmo. Jesus queria convencê-los de que o segredo do sucesso de dar frutos está no permanecer nele. Nas palavras de Jesus, em João 15, versículo 5, diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos seminaristas, estamos encerrando esta aula e vamos tecer alguns comentários acerca deste quinto tópico na próxima aula, para estarmos dando direcionamento final à nossa disciplina. Estaremos também ministrando dentro dessa aula um pequeno questionário para que vocês desenvolvam e mandem o feedback para mim através do meu zap, de preferência o zap particular.
ou alguma pergunta, como tem surgido algumas perguntas e os irmãos têm postado no meu zap particular. E aí eu agradeço pelo interesse dos irmãos. Não esqueçam, em liderança, eu falei feedback. Feedback é a resposta. Aquilo que vocês trazem de informação da aula que tiveram. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.